Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por estarmos aqui na praça levando a palavra de Deus ao seu coração nesta manhã. Você que está aí a ouvir a palavra de Deus, você vai ser a pessoa bem-aventurada em ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus está entrando na sua casa, é o reino de Deus que está entrando no seu lar. Então, nesta manhã, meu amigo, aproveite em ouvir a palavra de Deus e aceitar a Jesus como Salvador. Porque Jesus, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus Cristo é bem claro em dizer, ele veio a este mundo, entregou a sua vida por mim, por você. Então, nesta manhã, você tem a oportunidade. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em João capítulo 14, versículo 1, que nos diz, não se turbe vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se vou preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como sabemos para o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graça te damos, meu Senhor, por estarmos aqui, Pai querido, na tua presença, levando a tua palavra nesta manhã, meu Deus. Abra os corações, meu Senhor, a mente, meu Senhor, deste povo, para ouvir a tua palavra, meu Pai, e te aceitar como Salvador. Ó Deus, amados, que está acontecendo neste mundo, meu Senhor, é a volta de Jesus Cristo para buscar o seu povo, é alertando a igreja para pregar a tua palavra, a pregar a sua palavra, Senhor, a toda criatura. Então nós estamos fazendo isto, levando a palavra do Senhor, o ide de Jesus Cristo, a levar a palavra dele. Aquele que crê e for salvo será batizado, e aquele que não crê será condenado. Mas nós estamos fazendo, meu Senhor, o nosso trabalho. Trabalha, meu Senhor, nestes corações, para que possa se converter ao Evangelho de Jesus. E que nesta manhã o Senhor Deus falará nos corações, e nós estamos recebendo a graça de Deus, e eu entrego tudo nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir os nossos hinos com o irmão Benilson e o irmão Railon, porque hoje não veio. Bota. O microfone pra cá não. Eu sei, dessa vez qual é o 277 ou 440. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz, toda mancha lava de teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salve estás
limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana da cruz. Do pecado foste sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Terás roupa branca quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Estás pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita os olhos na cruz do Senhor. Dela a fonte sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Glória a Jesus. Louvado seja. Baixo. 440. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Em viver pra Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder e seu dom te dará. Em gozo Cristo sim te mudará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz. Faze já o seu querer, o seu poder e seu dom te dará. Em gozo Cristo sim te mudará. No coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer, o seu poder e seu dom te
tu pra sempre o teu querer, o seu poder e seus dons te dará, e gozo Cristo sim te inundará, o coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Glória a Deus. Aleluia. Não, não igual. Glória a Deus. Desligando. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de saudar a todos ao ouvido desta voz com um bom dia na paz do Senhor. Em rápidas palavras, gostaria de meditar com todos vocês acerca da história de Jonas. Deixa eu te falar, meu irmão, as oportunidades que nos vêm na manhã desse dia. Deus nos dá uma excelente oportunidade quando nos proporciona a sua palavra aos nossos ouvidos, aos nossos corações, com um firme propósito de mudança do nosso ser. Quero te falar que existe uma regra ao entrar no céu. A Bíblia nos diz que lá não entra pecado. E a única forma de entrarmos no céu é sermos levados por Cristo Jesus. E a única forma que Deus nos aceita é nós aceitarmos o seu Filho Jesus, porque em nós mesmos não há luz. Então eu gostaria tão somente de meditar em rápidas palavras com todos vocês, que gostaria de ouvir a palavra de Deus sobre a história de Jonas. Glória a Deus. Então somente esse versículo que diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Emitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Repetindo: e veio a minha palavra do Senhor a Jonas, filho de Emitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouco sobre Jonas. Quem foi Jonas? Jonas, a Bíblia nos diz que Jonas recebeu uma missão. Deus, falando a Jonas, mandou que fosse a uma cidade chamada Nínive para anunciar a palavra do Senhor, para proclamar aquela cidade que o Senhor reina e que eles deveriam se arrepender de seus males, de seus feitos. Quem era a cidade de Nínive? Era uma cidade de homens, de pessoas conquistadoras. Quando eu falo conquistadores, eram conquistadores de outras cidades. Eles se apossavam através da guerra, da espada, da violência, e Nínive agia desta maneira. Mas a Bíblia diz que as malícias de Nínive, as maldades de Nínive, subiu até diante de Deus, a ponto que Deus enviasse àquela cidade um profeta, alguém que pudesse anunciar da seguinte maneira: arrependam-se, do contrário vocês enfrentarão a ira de Deus. Mas por que Deus se interfere na vida da humanidade? A resposta é porque a humanidade pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus. E essa história que muitos acham que Deus não está nem aí para a minha vida, para a tua vida, não é verdade.
mas é importante que nós também possamos nos colocar no altar de Deus. Deus tem uma alta preocupação com o povo, com a humanidade, de maneira tal que se nós fazemos o bem, você é bem-aventurado. Mas se todavia, se nós fizermos o mal, o juízo de Deus virá sobre nós. E nos diz a Bíblia que a palavra veio até Jonas e Jonas simplesmente fugiu. Quando eu digo fugiu, ele não quis ir lá, porque Nínive era uma cidade de homens maus. E outra coisa, Jonas achava que a palavra de Deus era só para os judeus e não deveria compartilhar com outras nações, com outro povo. E Jonas simplesmente fugiu. Em suas palavras, ele disse assim: Senhor, tu és misericordioso. Quando esse povo começar a chorar, o Senhor vai ter compaixão deles. E foi isso que aconteceu. Jonas fugiu para Jope, pegou um navio e simplesmente ele foi dormir lá no porão. A Bíblia diz que Deus enviou um vento muito forte àquela embarcação, e aquela embarcação começou a perecer. E eles clamaram e a sorte caiu sobre Jonas, e eles fizeram um monte de perguntas para Jonas, e Jonas falou a verdade, que tudo aquilo lá estava vindo por causa dele, que tinha resistido à voz do Senhor. Então eles perguntaram para Jonas o que eles deveriam fazer para se livrar de tão grande mal. E Jonas disse: me lance ao mar, porque enquanto eu estiver aqui, esse problema não vai acabar. E assim fizeram. Lançaram Jonas ao mar, e a Bíblia diz que veio um grande peixe, engoliu Jonas, e do ventre daquele peixe Jonas clamou a Deus, e a Bíblia diz que Deus ouviu. Glória a Deus. Queridos, isso é importante porque as nossas orações, quando feitas em Deus, Deus nos ouve. As nossas orações, quando feitas com propósito, e Jesus disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Mas ele também diz: não pedi coisas absurdas, porque o Pai sabe do que é necessário antes que vocês peçam. E a Bíblia nos diz que aquele peixe lançou Jonas em terra seca, na praia. E Jonas, pela segunda vez, a palavra veio a Jonas, e Jonas resolveu obedecer a Deus. E diz a Bíblia que quando Jonas chegou em Nínive, só de homens maus, conquistadores, o povo achou muito estranho. Tão somente um homem proclamando que se eles não se arrependessem, o juízo de Deus era certo. E ele já conhecia a história já de Sodoma e Gomorra, uma cidade totalmente má, adúltera, pecadora, que Deus assim destruiu. E o rei daquela cidade de Nínive proclamou um grande jejum, pedindo a misericórdia de Deus por 3 dias. A proclamação do rei dizia: por 3 dias ninguém come, vamos nos vestir de saco e sentar na cinza e pedir a misericórdia de Deus. Vamos clamar, todo mundo, soltem suas espadas, porque o grande Deus veio sobre nós e nós não podemos vencer. E assim a Bíblia diz que Deus teve misericórdia daquele povo. Qual o ponto que eu estou querendo chegar, queridos? Se aquela cidade de Nínive, ela obedeceu à voz do Senhor para que não entrasse em juízo contra Deus, porque a grande verdade é, queridos, se nós não fizermos o bem, se nós não obedecermos a Deus, nós vamos bater de frente contra Deus. E quem vai resistir? Quem pode resistir, bater de frente contra Deus? Ai de nós se nós dissermos o não para a proposta de Deus, e a proposta de Deus é Jesus.
A Bíblia nos diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Hoje nós temos a oportunidade do sim. Hoje nós temos a oportunidade de abraçar a Cristo Jesus. Hoje nós temos a oportunidade de abraçar a bênção de Deus, a proposta de Deus. Mas se todavia, se o meu coração estiver duro, de maneira que eu diga não, e assim eu perecer, partir para a eternidade sem Cristo, sem paz e sem salvação, vai ser tarde demais. Então, só para concluir a minha palavra, eu quero te falar que hoje nos vem esta palavra, a mesma palavra que foi para aquela cidade de Nínive, uma cidade de gente má, de gente ruim. Hoje também vem sobre nós. Aí você pode dizer assim: não, irmão, mas eu não sou mau, eu não sou ruim. Mas a partir do momento que nós não andamos com Cristo, não vivemos com Cristo, não fazemos a vontade de Deus, nós nos colocamos também em fileiras com aqueles que não servem a Deus. E a proposta de Deus é: abracem a Jesus ou vocês haverão de perecer. Existe uma regra para entrar no céu, e a regra é ser igual a Cristo, ou parecer com Cristo, porque a palavra cristão quer dizer isto: Cristo pequeno, filhos de Cristo. Nós somos cristãos, precisamos ser parecidos com Cristo, precisamos fazer a vontade de Deus enquanto nós temos tempo e oportunidade. Que Deus te abençoe, que venha verdadeiramente arrependimento sobre ti e sobre mim, para que possamos alcançar o favor de Deus, porque enquanto há vida, há esperança. Que Cristo nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir o irmão Benício. Depois vamos ouvir o irmão Alex com a palavra. Glória a Deus. Louvar o único digno de toda honra, de toda glória, toda adoração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando a tentação me perseguir, sei que alguém quer destruir a minha vida e roubar a minha paz. Mas o meu Deus, para me guardar, Ele é capaz. Olha para mim, Senhor Jesus. Deixe sobre mim a tua luz. Olha para mim, Senhor Jesus. Deixe sobre mim a tua luz, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glorificado, exaltado será sempre o santo nome de Deus. Glória a Deus. Quando a tempestade vier soprar, teu Santo Espírito me sustentará. Sei que meu barco não afundará, porque Jesus em alto mar comigo está. Olha para mim, Senhor Jesus.
mim a tua luz. Olha para mim, Senhor Jesus. Deixe sobre mim a tua luz, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor, que toda a glória seja dada a nosso Deus e nosso Salvador. O texto para o qual vamos meditar hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Glória a Deus. O instrumento mais destrutivo desde a criação do homem até hoje é a mentira. Ele tanto destrói aquele que propaga a mentira, quanto destrói aqueles que acreditam na mentira. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Hoje muitas pessoas estão vivendo uma vida miserável porque deu mais crédito ao que o diabo falou do que a própria palavra de Deus escrito na Bíblia. Mesmo que nós venhamos insistir em lhe dizer a verdade, e lhe mostrar o caminho verdadeiro, lhe mostrar a verdadeira vontade de Deus, muitos de vocês escolhem decidir ainda viver como escravos do diabo, porque se você dá ouvido a ele, você não é servo de Deus, você é servo do diabo. Porque o verdadeiro servo de Deus, ele não só se arrepende, mas ele vive em santidade, para agradar a Deus, que é o seu Senhor e o seu Salvador. Então, algumas mentiras que o diabo anda propagando por aí, e que você aceita de comum acordo, e às vezes até compartilha essa mentira por aí, é que ele não existe. A primeira mentira do diabo, que ele tenta convencer você, é de que ele não existe, que o diabo não é real. O que você precisa pensar, que todo o mal que está acontecendo na humanidade, a corrupção, os assassinatos, homicídio, tudo que não presta, pode ter certeza, é uma ação demoníaca através do homem. Nenhum homem que tira a vida do próprio filho, ou filho que tira a vida do próprio pai, do amigo, um irmão, está cheio de Deus, ele está cheio do diabo. Isso eu tenho certeza disso. Então, isso são ações do diabo, e ele quer convencer você de que ele não existe, porque seria muito bom para nossa consciência. Se o diabo não existe, não tem por que eu temer. A segunda mentira do diabo é que a morte é o fim. Vamos curtir a vida, porque a vida é curta. Vamos aproveitar o tempo que nós temos aqui nessa terra para desfrutar de tudo que ela nos oferece. Bebida, droga, cigarro, festanças, carnaval e assim por diante. Volto a dizer, pessoas que vivem desse jeito não é filho de Deus, é escravo e servo do diabo. Então a morte não é o fim. Na verdade, a morte é uma transição para a eternidade. Uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. E lamentável é aquelas pessoas que morreram
para viver uma eternidade sem Deus, aonde a Bíblia diz que só tem um ranger de dente, choro, sofrimento eterno, aonde você pode rezar no 7º dia por essa pessoa e ela não será salva. Não adianta jejuar, espernear por quem já morreu, já se foi. Ele está sofrendo por aquilo que ele propagou aqui na vida, uma vida sem Deus. Agora a terceira morte, que foi o texto que eu falei ainda agora, que eu preciso ler novamente para você entender. A terceira mentira que andam dizendo por aí é que todos nós somos filhos de Deus. Seria muito bom se fosse assim, todos nós sermos filhos de Deus. Todo mundo aqui é filho de Deus. É a maior mentira que existe por aí, isso não é verdade. A Bíblia, porém, diz quem é filho de Deus. Mas a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos, ou seja, não era, mas se tornou filhos de Deus. Quem? Aos que creem no seu nome. Agora não é uma fé fraca que você só diz que crê em Jesus, mas vive no alcoolismo, vive nas farras, vive como escravo do mundo e do diabo, carnaval, festança desregradas e assim por diante. Como você ousa dizer que é filho de Deus e ainda anda servindo o diabo, o pecado e o mundo? Você está se iludindo, você está cometendo um erro gravíssimo. Se isso fosse verdade, de que todos nós somos filhos de Deus, bom, não precisaria de igreja, não precisaria da palavra de Deus, porque sendo filho de Deus, todo mundo já estava salvo. Mas essa não é verdade. Deus trouxe a sua igreja, Deus propagou a sua palavra, sendo que hoje é o livro, ainda hoje, é o livro mais vendido do mundo, é a Bíblia. Por quê? Porque é o desejo de Deus que você conheça a verdade, se arrependa dos seus maus caminhos e volte para Ele. É assim que você se torna filho legítimo de Deus, quando você se arrepende, quando você assume: eu sou um pecador, eu tenho feito coisas más diante de Deus e da humanidade, eu preciso mudar de vida. Então, quando você tem essa consciência de que você é um pecador e de que você entrega a sua vida para Jesus, fazendo daquele dia em diante a vontade de Deus e não mais a sua vontade, a vontade do diabo ou a do mundo, aí sim a Bíblia diz que você tem o poder e você agora é filho de Deus. E a Bíblia ainda diz mais, que nós somos filhos adotivos, porque Jesus é o único filho verdadeiro de Deus. Nós somos adotados por Deus, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Por último, há uma mentira também, além de dizer que o diabo não existe, que a morte é o fim, que isso é uma mentira muito grande, e que todos nós somos filhos de Deus, há uma mentira por aí que diz que todos os caminhos levam para Deus. Se fosse assim também, seria muito bom. O cara anda mentindo, roubando, matando, fazendo o que não presta, e ainda diz que essa vida vai levar para Deus. Está muito bom assim. Eu quero dizer que uma religião, uma fé que não lhe traz transformação de atitude, não muda suas ações, suas palavras, seus pensamentos, suas emoções, eu quero lhe dizer que essa fé é inútil. Ela não vai lhe trazer salvação. Você não está em comunhão com Deus. E volto a falar novamente, você não só é filho do diabo, como é escravo do pecado e escravo do mundo. Porém, apesar de toda essa mentira, para encerrar, Deus ama toda a humanidade. A prova dele é que Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Agora você precisa mudar de vida. Porque eu fico chocado com uma pessoa que fica numa roda, enchendo a cara de cachaça, de cerveja, e ainda diz que é filho de Deus, que adora a Deus. Você é um mentiroso, você está se iludindo, e no fim, se você morrer desse jeito miserável, tu vai para o inferno. Essa é a verdade. Ou você se arrepende,
Larga essa maldita droga que tenha destruído a vida das pessoas e assim outros vícios que tem por aí, ou não terá mais solução para ti. Deus te ama e Ele te chama ainda hoje para você se arrepender dos seus pecados e mudar de vida, porque amanhã pode ser tarde demais. Que Deus em Cristo manifeste a sua graça sobre você, te dê tempo, infeliz, para tu mudar de vida, porque senão pode ser tarde demais. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade é a Bíblia Sagrada. A verdade é Jesus Cristo que veio a este mundo. Vamos ouvir o irmão Relon, depois o irmão Luiz com a palavra. Glória a Deus. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu.
Que momento tão maravilhoso, momento especial para todos nós que pregamos, para quem ouve, para todo mundo esse momento que se ouve a palavra de Deus. Eu saúdo aqui meus irmãos com a paz do Senhor e um bom dia para todos aqueles que estão a ouvir a palavra que está sendo pregada nesta manhã. Isto é motivo de alegria para nós trazer essa palavra até vocês. Eu vou ler aqui uns versículos aqui no livro de Atos, capítulo 3, que diz assim a palavra: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que, desde o ventre da sua mãe, era coxo, e o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Glória a Deus. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. Glória a Deus. Ô meus irmãos, meus amigos, irmãos em Cristo, a palavra está dizendo aqui que Pedro e João, eles tinham um compromisso com o próprio Deus e com eles mesmos. Todos os dias, todos os instantes, eles eram homem íntegro e fiel a Deus, andavam pelas palavras de Deus, pela vontade de Deus. Então, todo dia, esse homem era posto lá na porta para pedir uma migalhazinha, uma esmolazinha a quem entrava ali. E aí, ele pensava que Pedro e João tinham dinheiro para dar, mas eles não tinham dinheiro. Mas a melhor coisa foi ofertada a ele naquele instante. Foi a melhor coisa. E ele se alegrou muito com isto. Então, o que foi essa melhor coisa? Foi a Jesus Cristo, que foi dado a ele naquele momento, e ele recebeu e foi curado, ficou bom, ficou sã, entrou no templo glorificando e exaltando o nome do Senhor com eles. E o povo que viram, todos se alegraram, porque sabiam que ele há muito tempo vivia daquela forma. Hoje o homem tem um hábito de viver nas suas práticas ilegais, viver nos seus costumes velho, antigo, e achar que as coisas estão tudo bem. Mas eu quero te dizer que hoje está sendo trago e entregue a vocês o Deus que Pedro e João entregou àquele coxo, e ele recebeu e andou. Hoje está sendo entregue a vocês a palavra do Deus da salvação. Se você crê, você é bem-aventurado, porque a palavra de Deus
ela é uma palavra pura, real. É uma palavra que ela é fiel. Por que ela é fiel? Porque ela vem de um Deus que é rico em fidelidade. Deus eterno, justo, santo. Deus que salva o homem, que leva para o céu. Deus que te sustenta aqui, diante de todas as emboscadas, a adversidade, diante de todas as coisas. Deus te dá um direito de viver, de ir e vir. Aí, quando as coisas passam, alguém diz assim: mas fulano teve sorte. Nunca existiu sorte a ninguém. Ninguém tem sorte. Você tem um Deus que está acima de tudo, que cuida de todos, e aí dá a livramento, dá graça, paz, salvação, liberdade, tudo Deus dá. Aí o homem vira e diz assim: rapaz, bicho, eu te agradeço, porque tu me livrou daquele negócio ali. E te livrou coisa nenhuma. Quem somos nós para te livrar de uma coisa que vai te fazer o mal, que vai te condenar? É Deus, meu amigo. O advogado entra na questão e ganha a causa. Aí agradece a Deus, que deu sabedoria, porque o homem pode estudar tudo na vida, ele pode se formar em tudo que é formatura, mas se Deus não tiver misericórdia e der sabedoria a ele não resolve nada, porque a Bíblia diz que nós sem Deus nós não somos nada. De nós mesmos nós não conseguimos fazer nada, adquirir nada, ajudar em nada. Por quê? Porque nós somos tão pequenos que aos olhos de Deus nós somos como um grãozinho de areia. Ele vê nós porque os olhos dele são como chama de fogo, e a sua misericórdia que dura na vida de cada um. Então eu quero te dizer, ouça essa palavra, atente para esta palavra, porque o homem tem uma facilidade, ele vai passando num lugar, isso é real, vocês podem meditar nisso. Vai passando num canto, tem um negócio tocando para ali, uma rabiada, uma forroviada, tem um lito ali, o homem atenta para aquilo ali, às vezes até ele encosta, para um pouco o que vai fazer, encosta para ali, para se complicar às vezes, para fazer aquilo que não lhe faz bem. Mas a palavra de Deus, ela é semeada todo dia, todo instante, é publicamente assim ao vivo, é na televisão, é no rádio, é em todos os lugares, com carro de som passa na rua, tem um hino louvando a Deus, mas o homem não atenta para isto, o homem não dá crédito a isto, passa, nem olha às vezes, quando é batendo numa lata para dançar, para balançar, ele ainda vira e olha. Agora, quando é a palavra de Deus, ele nem olha, passa de cabo duro. Mas eu quero te dizer, um dia tu vai sentir falta dessa palavra, um dia tu vai ser perguntado por que tu não deu crédito, um dia tu vai saber que a palavra de Deus é a realidade que nós estamos pregando. Tu vai dizer assim: bem que eu ouvi, mas não dei crédito, porque a Bíblia diz que tu tem que dar crédito, tu tem que ouvir e ter fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lá no livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim, o capítulo 30, versículo 32 diz que crê, misericórdia, que o crer vem pelo ouvir. Sim, Senhor, muito obrigado, Maria. O crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se tu não ouvir, não tem como tu crer, mas tu também não vai poder dizer que não creu, porque tu pode dizer que não creu porque não quis, mas ouvir, está ouvindo. Deus é justo e fiel, não deixa os seus desamparados. Já foi dito, o irmão pregou aqui, falou sobre o inferno. Isto é real. A palavra inferno, ela é a realidade, ela é dura. Ela é dura, mas ela tem que ser dita, porque não adianta nós pregar
e dizer para ti que tu vai passar por não sei por onde, tu vai morrer, tu vai não sei para onde, com um negócio de um purgatório, não sei o que é. Não adianta, porque se eu disser que tu vai para um purgatório, eu estou te dando uma esperança. E depois de morto, a Bíblia diz que morreu sem Deus. Pronto, acabou, não tem. No último dia, naquele grande dia, tu pode até te arrepender, mas tu vai ouvir a palavra: é tarde demais. Não tem jeito. É aqui, teu arrependimento só justifica, só te serve vivo, porque tu te arrepende e confessa o Deus da verdade. Em nome de Jesus, eu estou te dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus. Ninguém falou no inferno na terra mais do que Jesus. Não foi assim, Maria? Ninguém. Ainda que nem toda palavra ele dizia inferno, mas no resumir da palavra era inferno que significava. Ninguém falou mais do que ele. E aí quando a gente fala, alguém diz assim: para esses crentes tem um negócio de dizer que a gente vai para o inferno. Meu filho, não é nós não, meu amigo. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus que diz que se tu morrer no teu próprio deleite, nos teus conceitos, na tua vontade, tu está perdido. É Deus que disse, o próprio Deus que diz. E nós só estamos aqui cumprindo com aquilo que ele disse, que ele manda fazer. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade e essa palavra que ela fique no coração de vocês e medite nela, porque o negócio é sério. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir o irmão Benilson, depois o irmão Rafael com a palavra. Glória a Jesus. Continuaremos louvando e bendizendo o nome do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Cansado já estou.
Jesus por me espera. Adeus, eu vou partir. Vou voar, voar, vou subir nos braços da liberdade. No voo livre eu vou seguir. Vou voar, voar, vou subir nos braços da liberdade. No voo livre eu vou seguir. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus nesta manhã alcançou o seu coração, a sua vida com a palavra do Senhor. Porque Jesus, ele diz na sua palavra: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Meus amados, nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus para a sua vida, enquanto é dia, enquanto é tempo. Porque há 20 tempo que a palavra ela vai desaparecer. Porque vai desaparecer? Porque Jesus, ele vem buscar o seu povo. Jesus, um dia, ele vem buscar os seus escolhidos. Então esta palavra ela vai desaparecer. Você vai correr nos 4 cantos da terra e não vai encontrar mais esta palavra sendo pregada, sendo anunciada, que Jesus é a salvação, Jesus é a solução. Por isso que Jesus, ele disse na sua palavra que ele ia procurar, ele ia amar o Pai, então ele voltaria para buscar a sua igreja. Então Jesus, ele vem buscar o seu povo. Não vai tardar mais o dia que Jesus virá. Eu não sei o dia, também não sei a hora que Jesus vem, mas um dia Jesus, ele vem buscar. Então Jesus deixou a sua palavra para que nós possamos seguir com fé, seguir com paz, com alegria, ensinando ao povo o verdadeiro caminho, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Então não se iluda com muitas coisas. Olhe para o céu e veja o que Jesus criou. Olhe para a terra e veja o que Jesus criou para o homem. Mas o homem está rejeitando tudo que Jesus criou. Então nós estamos trazendo a palavra de Deus ao seu coração. E que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. E agradecer ao irmão Marão, que cedeu a sua residência para que nós possamos trazer a palavra de Deus ao seu coração. Então eu quero agradecer a Deus e agradecer a este grupo, Despertar com Cristo. É um grupo que levanta todo domingo pela manhã para levar a palavra de Deus ao seu coração. Eu quero agradecer a todos e chamar todos que venham para cá para que nós possamos orar e encerrar. Que Deus nos abençoe. E eu peço ao meu filho que faça esta oração. Oremos. Pai amado e Pai querido, glorificado e exaltado seja o teu nome para todo sempre. Ó Deus, graças te damos por estarmos aqui nesta manhã anunciando a tua palavra, Pai. A tua palavra foi pregada, a tua palavra foi cantada. Ó Deus, onde os corações que ouviram, Senhor, que estejam abertos para receber, Senhor, para te receber neste dia de hoje, Pai, e mudar a sua vida, Senhor, e ter um encontro contigo, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, abençoe, Senhor, o nosso irmão proprietário da residência, Senhor, que cedeu este lugar nesta manhã, Senhor, para falarmos de Ti, Pai. Abençoa a sua casa, Senhor, que os Teus anjos estejam acampados nesta residência, Senhor Deus, que o Espírito Santo esteja reinando no seu lar, Pai. E continua abençoando este grupo, Senhor. Continua abençoando o grupo Despertar em Cristo, Pai. Que possamos continuar, Senhor,
levando a tua palavra, Senhor, aos cativos, Senhor, aos perdidos, Senhor, aos cegos, Senhor, aos que dormem, Senhor, espiritualmente, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Pai. Abençoa cada um dos teus filhos, é o que nós pedimos e por fé nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Allah